quando condiz a respeito da pessoa de Deus, né? Quando um ser humano ele se volta, quando um ser humano ele se volta para poder buscar o Senhor, né? Certa feita Isaías ele vai escrever diante do teu livro e ele vai dizer que Deus a todo momento ele se revelava para o povo a qual que não buscava a tua face, enquanto havia um povo que buscou a ele, um povo que clamou a ele, como se dizer assim, como nós entendemos nos dias de hoje, um plano extraordinário de Deus, né, a respeito da salvação. E todas as vezes que um ser humano ele se volta para poder buscar a Deus, e olhando Deus para dentro do teu ser, para dentro do teu coração, né, Deus ele se revela, ele se movimenta, ele se move para se revelar para esta pessoa. Aqui agora a Bíblia Sagrada diz que Zaqueu ele vai ter uma preocupação. A preocupação dele é procurar a saber quem era Jesus. Então a Bíblia Sagrada ela nos mostra que de princípio de partida Zaqueu ele não conhecia a Jesus, né? Mas talvez assim como o cego Bartimeu, né? Que não poderia enxergar, mas ele ouvia-se falar a respeito de Jesus. Então o cego se coloca à beira do caminho, esperando Jesus passar, para que ele passando, ele se aproveitando da oportunidade, para também assim buscar algo que ele necessitava, algo que ele precisava, como nós sabemos, que a necessidade do cego não era ouro, não era prata, não era coisas materiais, mas sim que ele quisesse enxergar. Então ele tinha a necessidade de uma cura física, né? Aqui eu já faço uma pergunta para mim e para você, aplicando esse texto a respeito da procura e se colocar no lugar certo, no lugar oportuno e no lugar estratégico. A pergunta é: de que você precisa? Para que você, dizer assim, se encontra hoje diante da casa de Deus? Pode dizer: não, eu vim porque simplesmente me fizeram um convite. Não, você não veio somente por causa do convite, porque ninguém